dia. Acabei de fazer uma bobagem aqui. Eu estava aqui olhando aqui o Vadimecum e aí entra de repente e quase vai ao chão. Ia pedir por favor para você, alguém aqui, senão vai destruir o... Maravilha, pessoal. Vamos trabalhar? Eu estava olhando o número de uma lei que a gente estava comentando aqui. Então, primeiro, bom dia a todos, né? Eu estava comentando aqui com a nossa aluna aqui o seguinte, gente, você precisa prestar muita atenção, porque o que está mudando de lei no país é impressionante. Toda hora. Eu estava contando que eu fui pego de surpresa, uma mudança que o CPC fez numa lei de 80 anos atrás, ambiental. Gente, olha, modéstia à parte, eu sou um pouco atualizado, né? Você vê que eu estou no STJ. Cara, eu nunca imaginei que o CPC ia mexer numa lei ambiental de 80 anos atrás. Quer dizer, não tem nada a ver a matéria. E aí, eu sou surpreendido porque teve uma modificação e você não vai olhar no CPC para ver se tem mudança no ambiental. No Decreto-Lei 25/37, e tem. Então, eu convido você, doravante, quando vai estudar uma matéria, entra lá no site do Planalto e dá uma olhadinha, viu? Dá uma olhadinha se não tem nenhuma alteração recente. Outra coisa, eu estava comentando aqui, na questão de improbidade, tem um Vadimecum que fala que uma norma, determinada norma da lei de improbidade, tem que eficácia suspensa. E outro Vadimecum fala que foi revogado. E eu estava com um Vadimecum dizendo que foi a eficácia suspensa. E, na verdade, eu fui no site do Planalto e foi revogado. Então, nem mesmo você tem informação, às vezes, correta. Presta atenção, então, nisso, viu? Dá uma olhadinha, quando você for estudar um determinado assunto, não custa entrar no site do Planalto, dá uma olhadinha, ver se não teve uma alteração recente. Às vezes você está estudando uma coisa que teve uma alteração há 1, 2 meses atrás. Então, fica aí o comentário que nós, acabamos de falar aqui, e a gente fica até surpreendido, porque sabe o que eles têm feito? Eles têm usado uma lei, uma norma que está saindo agora, e põe outro assunto totalmente diferente. Eles acabam acertando alguma coisa que eles estavam precisando, mas não tem nada a ver. Então, você não tem essa preocupação de olhar. Você fala, isso aqui não vai alterar determinado assunto, então. Altera determinado assunto. Então, fique de olho que no Brasil tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, e isso é mais uma das coisas que acontecem na nossa legislação. Bem, nós vamos começar hoje... Então, por falar nisso, deixa eu falar o assunto, né, pessoal? É aquele artigo, o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei de Improbidade, que fala lá, que falava, que não pode haver acordo na improbidade. Aquilo lá foi revogado. Mas tem um Vadimecum que fala que a eficácia está suspensa, outro fala que está revogado. Mas no site do Planalto, a medida provisória revoga aquilo lá. Está na Lei de Improbidade essa situação. Inclusive, nós tivemos a nossa última aula de TAC, e você pode até anotar lá. Veja o artigo 17, parágrafo 1º, da Lei de Improbidade, que proibia acordos, E agora isso é possível, mas o MP está discutindo muito essa questão. Porque se você for olhar a Lei Anticorrupção, você já leu ela direitinho? A Lei Anticorrupção fala que se houver por parte do MP... Se o MP fizer um acordo, ele não pode ajuizar ação de improbidade. Mas eu pergunto, você fez um acordo, às vezes, de cunho patrimonial. E cadê suspensão de direitos políticos? Que aí a lei de improbidade, ela impõe que seja por sentença do juiz. Você não pode pôr esse acordo. Vamos fazer o acordo que você vai perder aí os direitos políticos. Porque a própria lei de improbidade fala que é por sentença do juiz que você perde os direitos políticos e só tem efeito depois que transitar em julgado. Então, ontem eu estive até conversando com os colegas, os próprios colegas lá que atuam na área de improbidade, eles não se conformam com os termos da lei. Então, o MP não pode fazer acordo, porque se eu fizer um acordo, qualquer que seja, eu estou impossibilitado até de ajuizar a ação de improbidade. Isso é inconstitucional. Então, a única saída que nós estamos pensando é você ajuiza a ação, aí quando o sujeito vem e fala, vamos fazer um acordo, contendo suspensão de direitos políticos e tal, e o juiz homologa.
que aí é com homologação judicial, aí é com sentença de juiz. É uma questão que eu não acabei não discutindo com você, porque eu quis ir no IMP para discutir, aqui no IMP de São Paulo, o que eles estavam pensando. Então, se você pega depois a lei anticorrupção, que foi alterada pela medida provisória, você vai ver que ela fala que se o MP participar de um acordo, nessas questões que envolvem recursos públicos e tal, que você sabe disso, ele não vai poder propor ação. Então, mas não vai poder propor ação, então só vai ficar o acordo nas questões patrimoniais, não tem nenhuma outra sanção? E aí, então, o entendimento que, pelo menos, o nosso chefe do setor, né, nós temos um chefe jurídico aí no MP, né, que fica na assessoria jurídica do Procurador-Geral. Ele entende que tem que se propor ação, aí o sujeito vem e quer fazer um acordo, aí você faz um acordo dentro da ação, onde você contempla as outras disposições, as outras sanções do artigo 12 da Lei de Probidade, e aí o juiz homologa. Que aí você tem, aí é título judicial, aí é como sentença. Então fica aí o complemento do que você estava estudando. Então isso é na lei de improbidade, pessoal. Dá uma olhadinha depois, né, a lei 8429/92, leia o artigo 17, você vai ver que o 17, parágrafo 1º, desapareceu. Então, em princípio, há a possibilidade de acordo. Mas vai ler a lei anticorrupção, que ela veda a propositura de ação, por exemplo, se tem um acordo. Então, fique de olho. Como eu falei para você, vai estudar improbidade, entre no site do Planalto e dá uma olhadinha. Mas não confia, às vezes, em informações, né? Você vê que o próprio Vadimec, um dá uma informação, outro dá outra. Então, é melhor ser no site do Planalto. Eu tenho feito isso. Você sabe que eu tenho tirado a lei assim, eu vou dar uma aula para você, então sabe o que eu tenho feito agora? Eu vou no site do Planalto e rodo no dia. Um dia antes da aula, porque pelo menos eu estou com um texto de lei. Você fala, mas está gastando papel, então. Como é que faz, né? E eu trago, então, aqui no dia, porque eu vou fazer o quê? Você não pode confiar, às vezes, em informações. Está mudando muito, né? O país está louco, você já percebeu. Inclusive a temperatura, que ontem estava 38, hoje já está 23, amanhã estará 15. É tudo assim, uma loucura. Então, fique de olho, pessoal. Cuidado com essas alterações legislativas. E, como eu disse para você, alterações legislativas que você não imagina. E eu reputo que eu sou um sujeito bem atualizado, né? Sempre no STJ, no STF, olhando tudo, e sendo surpreendido, às vezes, mas como que essa norma, como que essa lei que versa sobre o assunto X, ela traz uma alteração numa norma do assunto Y, que não tem nada a ver. Tá? Acontece. E você é surpreendido, às vezes, lá na frente. Então, o que a gente tem feito? Site do Planalto, Planalto.gov.br, toda hora, e vai lá olhar. Se tem uma alteração recente, senão você pode estar dando uma informação que já não existe. Maravilha? Bom, feito esta observação, porque você tem que estar bem informado para fazer os seus concursos, vamos falar de tutela constitucional de meio ambiente. Então, fazendo uma introdução, pessoal, deixa eu colocar aqui para você uma pergunta que caiu na magistratura federal, deve ser de 1 ou 2 anos atrás, mais ou menos, né? Só para a gente começar a pensar nesse tema, se isso aqui fosse o século XX, os 100 anos do século passado, você iria dizer o seguinte, era o que estava lá na pergunta, que até 1980, pessoal, você não teve uma proteção sistêmica do meio ambiente. Na verdade, você teve uma proteção indireta do meio ambiente. Então, nesses primeiros 80 anos aqui, do século passado, nós fomos editando leis. Para quem não sabe, o primeiro Código Florestal é de 1934. Eu tenho o Código de Águas de 34. Esse decreto-lei que eu acabei de falar para você, que foi uma lei modificada recentemente, né, um artigo só, mas o decreto-lei 25/37. Depois eu tive lá o Código Florestal de 65. Então, veja, se você pegar nesses primeiros 80 anos, nós fomos editando leis, mas uma sem nada a ver com a outra. Por isso que na prova, então, da magistratura federal, eles colocavam
que a proteção não era sistemática, era assistêmica. Na verdade, você não tinha um sistema de proteção ambiental. Então, ele dizia na questão que a proteção era indireta, era reflexa. Quando que você inaugura a proteção ambiental propriamente dita? Na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938/81. Então, esta lei, pessoal, 6938/81, ela é um marco na defesa ambiental, porque a partir daí ela cria a Política Nacional de Meio Ambiente, ela cria um sistema de proteção ambiental. Então, você já sabe que você tem que ler esta lei, e bastante vezes, porque tem artigos nesta lei que você vai precisar usar todo santo dia quando a gente fala em ambiental. Por exemplo, eu quero saber o conceito de meio ambiente, está no artigo 3º dessa lei. Eu quero saber o conceito de poluição, está no artigo 3º. Quero o conceito de poluidor, está no artigo 3º. Eu quero saber quando que eu tenho que fazer licenciamento ambiental, está no artigo 10. Eu quero saber a responsabilidade ambiental de que natureza é, está no artigo 14. Tudo está aí. Então, esta lei, ela inaugura uma proteção sistêmica. Ela traz um sistema nacional de proteção ambiental, inclusive para servir de modelo para os estados e municípios, depois você vai ver. Então, ela é um marco, só que, né, faltava aí o quê? Uma cereja nesse bolo, né? E a cereja no bolo veio com a Constituição Federal de 88. Então, com a Constituição Federal de 88, pessoal, aí você eleva a proteção ambiental. Porque a Constituição, ela faz duas coisas, pessoal. Ela amplia o que é meio ambiente no país e ela diz que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental da pessoa humana. Ela coloca o status de direito fundamental. Isso é importante? Lógico, né, gente? Você sai de uma proteção legal para uma proteção constitucional, mas é uma proteção constitucional qualificada, porque você eleva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de direito fundamental. E aí, o problema, quer dizer, a questão na magistratura federal, ela dizia isto. Como é que era a proteção a partir, então, desta lei e da Constituição? Então, aí a proteção passou a ser direta, do texto maior, e de maneira sistêmica. Nós criamos um sistema de proteção ambiental e elevamos a condição do direito ao meio ambiente à condição de direito fundamental da pessoa humana. Bom, então você está enxergando aí, pessoal, o que aconteceu nos 100 anos passados, né? E, para quem não sabe, pessoal, esta data aqui, ela é muito... Por que eu coloco 1980 como esse marco divisor, né? Ela é importante para delimitar o quê, hein? Por que você acha que 80 é um marco na defesa ambiental no mundo, não é só no Brasil? Você vê que a Convenção de Estocolmo, na Suécia, é de 72, você vê que está próximo a 80, é que o Brasil retardou um pouquinho, né? Sempre a gente retarda um pouquinho. Por que 80 é esse marco, é esse muro divisório? Então, para quem não sabe também, pessoal, os estudos revelam que até 1980 a gente consumia meio ambiente e recuperava o meio ambiente que a gente gastava. Claro que não diretamente na maioria das vezes. Você não usa um minério e recupera o minério de maneira natural, por compensação, né? Então, até 1980, tudo que a gente gastou de meio ambiente no planeta a gente conseguiu recuperar. Se não de forma direta, de forma indireta, mediante compensação. A partir de 1981, que essa é a data, a partir de 1981 nós começamos a perder a batalha para o meio ambiente. Então, de 81 para cá, são 35 anos, nunca mais nós gastamos meio ambiente no mundo, não é no Brasil, hein? No mundo, que no Brasil ainda, embora todas essas degradações, nós temos ainda uma situação um pouco melhor. Então, de 81 para cá, nesses últimos 35 anos, nós não gastamos, nós não conseguimos nunca mais recuperar o meio ambiente que nós gastamos. Para que você tenha uma ideia, no ano passado nós consumimos 100% de meio ambiente e recuperamos meia apenas.
Esse é o quadro que se apresenta no mundo. Aí você pergunta por que as mudanças climáticas estão aí. Estão aí porque a gente gasta 100 e recupera 66. E a projeção é que nós, daqui 15 anos, 20 mais ou menos, em 1935, nós estaremos na faixa de 100 para 50. Então imagine na tua casa se você ganhasse 10 por mês e gastasse 20. O que vai acontecer? Falência. Então nós estamos em estado falimentar ambiental. É isso. E ninguém enxerga. Ah, mas fizeram acordo de Paris. Você vai ver que só é um acordo. Não vai ter eficácia. Não, olha, não vai funcionar. Porque, na verdade, traz tantas obrigações sem sanção. Então, eu tenho, assim, uma visão não muito... Sei. Esperemos que aconteça. Olha a projeção para daqui 20 anos. Gasta 100, recupera 50%. E veja onde nós vamos parar. E o pior, né? Nesse quadro que nós estamos apresentando, o Código Florestal Brasileiro foi alterado há 3 anos atrás, muito para pior. Então veja que a nossa legislação também não se comporta de maneira razoável e proporcional com o que está acontecendo. Então essa visão aqui é interessante. Você vê, isso aqui foi uma pergunta de um concurso da Magistratura Federal. E eu achei interessante. E falei, deixa eu sempre mostrar para o aluno essa visão, para que ele tenha uma ideia como é que as coisas aconteceram e como elas devem acontecer. Então, o que a gente espera? Que nós tenhamos daqui para frente uma nova postura, não só legislativa, mas uma postura até de vida mesmo, de exploração de recursos naturais. Só que, veja, nós estamos num momento de uma crise econômica aguda. Quem é que vai falar em meio ambiente uma hora dessa? Me diga. Você acha que o governo quer ouvir falar de meio ambiente? Então, toda vez que você tem crise econômica, você já sabe. O que não acontece? As políticas públicas não acontecem. Não adianta falar as políticas públicas serão mantidas. Não são mantidas. As políticas públicas são encostadas um pouco de lado. Principalmente aquelas que versam meio ambiente. Então, você vai limitar a atividade do sujeito. Então, agora o Supremo vai julgar as 3 ADIs. Na verdade, já são 4, né? Entrou uma depois. As ADIs que foram propostas contra o novo Código Florestal. Eu tenho medo de julgar nesse momento. Porque a visão do Supremo vai ser uma visão bem cautelosa em alterar o Código Florestal. Por causa da atividade econômica que é tão necessária nesse momento. Mas com essa visão, pessoal, vamos lá. Vamos começar então a trabalhar. Estamos ainda dentro da introdução, tá? Isso aqui é apenas um mapeamento para você. Então vamos começar. Conceito. Nós estamos falando de tutela constitucional do meio ambiente. Na Constituição Federal não tem conceito de meio ambiente, né, pessoal? Você não tem o conceito, meio ambiente é. O conceito ele é ainda legal. Está lá na Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, no artigo 3º, inciso 1º. Então, mas quando você lê o conceito, fique esperto, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui a nossa Lei 6938/81. Olha o que ela diz, ó. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, veja, esta lei aqui, embora seja importantíssima, como eu falei para você, ela é restrita, pessoal. Ela só fala em meio ambiente físico ou natural. Quando ela fala em interações de ordem física, química e biológica, ela está falando de solo, ar, água, fauna e flora. E você sabe que hoje o meio ambiente é mais que isso. Eu tenho meio ambiente cultural, eu tenho meio ambiente urbano. Então, cuidado, essa é uma visão legal de 35 anos atrás, que não espelha hoje o espectro de meio ambiente, que é muito mais amplo.
Você fala, por que você falou que eu tenho que ter cuidado? Porque eles colocam na prova. Outro dia eles colocaram na prova assim, segundo a Lei 6938/81, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, estética, urbana. Eles enfiaram isso aí no meio. Eu pergunto, isso está certo? Tá, mas não é a lei que diz, segundo a lei. Então estava errado. Cuidado, você tem que ler o enunciado. Sabe uma coisa, às vezes, que a gente não lê? Enunciado. O que o enunciado falava, segundo a Lei 6938/81. Segundo a lei, meio ambiente é só isso aí. Aí se ele falasse segundo a Constituição, aí você ia colocar, que aqui você vai adicionar o urbano e o cultural e o do trabalho. Então, muita atenção com isso. Então, quem é que fez esse papel de ampliação do meio ambiente? Foi a Constituição Federal. Então, hoje, de acordo com a Constituição Federal de 88, eu tenho, alguns falam em espécies, outros falam em aspectos, outros falam em vertentes do meio ambiente, facetas, e aí vai. Então, quais são as espécies, os aspectos, vertentes do meio ambiente que a Constituição trouxe? Eu falei para você, a Constituição ela teve dois grandes objetivos, ampliar, ou dois grandes alcances seria melhor, né? Ampliar o que é meio ambiente no país e tratar o meio ambiente como um direito fundamental. Então, isso aqui a Constituição faz. É ela que fez a ampliação e que estabeleceu o direito ao meio ambiente como um direito fundamental da pessoa humana. Então, veja, estou aqui falando desta ampliação. Então, aos olhos da Constituição, o meio ambiente não se resume ao meio ambiente chamado físico ou natural, que é o que você enxerga ali na legislação. Solo, ar, água, fauna e flora. Então, o que a Constituição faz? Ela traz como meio ambiente o meio ambiente urbano, também chamado de artificial. Você também encontra meio urbano, construído, meio ambiente construído, esse termo aparece. Então eu tenho meio ambiente físico ou natural, eu tenho meio ambiente artificial, urbano ou construído, que é geralmente o urbanismo que a gente fala, né? O direito das cidades e tal, estudo do Estatuto da Cidade, essas coisas. Eu tenho meio ambiente cultural e tenho meio ambiente do trabalho. Então, hoje a Constituição ela permite essa ampliação, essa visão ampliada. E quem quiser investigar mais a fundo, quem fala muito nisso, quem realmente trouxe essa visão, foi o professor Zé Afonso da Silva, né? O professor Zé Afonso da Silva, numa obra constitucional que ele tem, ele explora muito isso aqui, esta visão. E quando... Você lembra que nós tivemos aula há pouco tempo de Lei de Ação Civil Pública, não é isso? O que está escrito no artigo 1º? Que a ação civil pública se presta para defender o quê? O meio ambiente, bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico, paisagístico e ordem urbanística. Então, para quem não observou, esses três meio ambientes estão lá na Lei de Ação Civil Pública, hein? Cada inciso está dizendo de um. Olha lá, pegue na Lei de Ação Civil Pública, a 7347/85. Isso aqui é a Lei de Ação Civil Pública. Ela fala em meio ambiente no inciso 1º, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, que é o meio ambiente cultural, e no inciso 6º ela fala de ordem urbanística. Você fala, e esse aqui? Esse aqui está no primeiro inciso 4, qualquer outro interesse difuso e coletivo, ou seja, o meio ambiente dentro do ambiente de trabalho. Então, para quem não enxergou isso aqui, veja que na Lei de Ação Civil Pública ela cita todas essas vertentes, aspectos, espécies do meio ambiente. Maravilha. Então, a Constituição, o que ela faz? Ela amplia o espectro de meio ambiente, como você está vendo. E aí, no item 3, você pode, então, concluir qual é a natureza jurídica do meio ambiente na Constituição Federal. Aí é fácil. Basta você olhar ali o artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, está falando de um direito difuso,
de toda a coletividade. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, mais uma vez reforçando sua natureza difusa e colocando que é um bem de fruição coletiva. Então, o meio ambiente é um direito difuso, um bem de fruição coletiva. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. É aqui que você tira que o meio ambiente é um direito fundamental da pessoa humana, né? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental da pessoa humana. Por quê? Porque está ligado à vida humana, à sadia qualidade de vida. Cabendo ao poder público e à coletividade defendê-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações, um direito de natureza intergeracional. Porque eu tenho que proteger o meio ambiente para garantir as presentes e as futuras gerações. Então isso é muito fácil, né? Então não há discussão nenhuma quanto à natureza jurídica do bem ambiental ou dos bens ambientais, né? O meio ambiente é um direito difuso, de fruição coletiva, direito fundamental da pessoa humana e com um caráter intergeracional. E como nós vimos aqui, saímos de uma visão de um meio ambiente restrito, né, físico ou natural, para uma ampliação. Agora, cuidado, né, gente? A gente vê que nas provas e a legislação, 70% ainda é meio ambiente físico ou natural, hein? Então é o que mais cai para você. Na verdade, a legislação brasileira, e como um todo, ela dá mais ênfase para o físico natural. O urbano tem crescido muito, né? Que antes nós tínhamos só a lei do parcelamento do solo urbano, depois veio o Estatuto da Cidade, aí veio depois algumas leis protetivas, mobilidade urbana, e agora tem o Estatuto da Metrópole, então começam a aparecer legislações voltadas muito para o meio ambiente urbano. E o meio ambiente cultural, na verdade, pessoal, o que eles fazem hoje, e a gente está dando aula no Brasil inteiro, os estados e municípios têm atuado muito nessa questão cultural, então às vezes eles pedem na sua prova, quando a gente estudar lá na frente nós vamos colocar. Ok? Então é isto, a visão que eu queria trazer para você. E agora, fechando, pessoal, vamos falar no Estado constitucional. Fechando essa introdução, né? O Estado constitucional ecológico ou socioambiental. Então, por exemplo, quem usa essa expressão Estado constitucional socioambiental é o professor Gomes Canotilho. Então, para quem não sabe, pessoal, o professor Gomes Canotilho não é só um grande constitucionalista. Ele é um espetacular ambientalista, ele escreve muito bem em meio ambiente. Então ele usa bastante esse termo, Estado constitucional socioambiental. Mas você também pode usar Estado constitucional ecológico. E é muito fácil. É só você fazer, pensar comigo, e nós vamos chegar a essa conclusão. Quando você pega o artigo 1º, inciso 3º, ela fala em dignidade da pessoa humana. Eu pergunto, você consegue reconhecer, você consegue ter dignidade humana sem dignidade ambiental? Não. Depois, quando chega lá no artigo 3º, ele fala que, vamos ler a letra da Constituição. É sempre bom, né? Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade justa, justiça socioambiental. Solidária, você explora recursos naturais e ganha, devolva algo, por favor. Ou só você vai ganhar? O que é meu? Você está usando o que é meu. Percebe, não? Você tem essa leitura ou não? Então, ambientalista tem essa leitura, só que constitucionalista tem que ter essa leitura. Estão olhando só com um prisma ambiental, ó. Constitui objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade justa, justiça socioambiental, solidária, solidariedade intergeracional.
não gaste o meio ambiente porque as gerações futuras precisam do meio ambiente. Aí você vai no inciso 3º. Erradicar pobreza e reduzir desigualdades. A nossa Constituição é muito triste, né? Porque ela fala que nós somos um país pobre e desigual. É triste, né? Você vê quem é, ela diz isso. Eu tinha um professor na PUC que falava assim, você já leu a Constituição? Dá vontade de chorar. Porque quando você chega no inciso 3º, é erradicar a pobreza. Então é um país pobre. E reduzir desigualdade. A própria Constituição diz, nós nunca vamos afastar a desigualdade. É só para reduzir, por enquanto. Você já tinha visto com esses olhos assim um pouco tristes? Então, meus professores de mestrado e doutorado, quando davam aula de constitucional, falavam assim, observa que está aí. E veja que o empresariado não tem essa visão. Ele acha que tudo está para ele. Só 2% da população pode usufruir de tudo. Então, esta visão socioambiental, ela tem que estar aqui. Aí você vai no artigo 170, vamos lá? O que diz o 170? Então, você vê que eu dou parecer em ambiental há 15 anos. Olha que a caneta é forte, hein? A gente não escreve e fala, olha, o meio ambiente é uma arvorezinha, A caneta é sempre pesada desse jeito. É com essa visão socioambiental que as pessoas não têm. É isso que eles estão falando. Vamos ler o 170? O 170 fala assim, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, então pode ganhar dinheiro. Não há problema. Mas tem por finalidade levar existência digna às pessoas. Para levar existência digna às pessoas, você não pode explorar o mercado como se ele fosse só seu. E você não pode explorar os recursos naturais até esgotá-los, como se o mundo acabasse em você. Tem gente que não é, que pensa assim, antes de mim, depois de mim. Depois de mim não existe mais nada. A hora que eu for embora, acabou o planeta. Eu sempre falo que é o AMDM. Antes de mim, depois de mim. Percebe ou não? A vida não acaba. Você tem que deixar um legado. O legado ambiental tem que ser deixado. Aí o artigo 170, ele fala que você tem que fazer, olha lá. Ele fala assim, você tem que observar os seguintes princípios. Inciso 3º, função social da propriedade. Quando você tem dá função social à propriedade e atividade econômica, você olha o outro. Você permite que um outro cresça, eliminando as desigualdades sociais. E, finalmente, o que ele fala no inciso 6º? O que ele fala no inciso 6º? Defesa do meio ambiente. Então, isso é Estado constitucional ecológico socioambiental. Isso é o retrato da Constituição brasileira. Significa o seguinte, a livre iniciativa é possível, ou seja, o desenvolvimento econômico é possível, não só possível, é necessário, senão você não elimina a pobreza e não reduz desigualdades, só que você tem que o tempo inteiro operar com avanço social ou avanços sociais e defesa do meio ambiente. Pronto. Isso aqui é o Estado constitucional ecológico socioambiental. É o Estado constitucional que prima pela livre iniciativa, pelo desenvolvimento econômico, mas com um pé em 2 grandes pilares. Desenvolvimento social e respeito ao meio ambiente. Sustentabilidade. Então, quando perguntarem o que é o Estado constitucional ecológico socioambiental, é isso aí, ó. Então, já para que você guarde, não existe um princípio chamado desenvolvimento sustentável? O que é desenvolvimento sustentável? Isso. Eu não vou falar de novo, lá na frente eu vou colocar, ó, é aquele quadrinho lá de trás. Desenvolvimento sustentável simplesmente é o desenvolvimento econômico, feito com sustentabilidade e você colaborando para os avanços sociais. Então, pessoal, a proposta da Constituição, e a doutrina vem escrevendo isso, e a jurisprudência tem que acompanhar, qual que é a proposta da Constituição, da doutrina e a jurisprudência tem que acompanhar isso. É de uma mudança. Você tem que sair desse capitalismo que a gente pratica, que a gente prega e pratica, alguns pregam e praticam, e caminhar para um capitalismo socioambiental. É o único jeito de salvar o planeta. É a exploração econômica feita com sustentabilidade, mas com um retorno às pessoas. Você tem que melhorar a vida das pessoas.
Você não pode ter um capitalismo unilateral que só pensa no um, que é o que acontece ainda até hoje. O sujeito ele explora o mercado como se o mercado fosse exclusivamente dele. Quando, na verdade, o mercado... O que é o mercado, gente, para você? Se eu estivesse numa banca e perguntasse, doutor, o que é o mercado para você? Você respondeu o quê? É um bem de natureza difusa. Tudo que está no mercado é difuso, interessa para a coletividade. Mercado de capitais, tudo. Mas o mercado de capitais, de bens e valores, ações que são vendidas, lógico, tudo isso quebra a bolsa, quebra um sistema desse no país, você vai ver para onde vai. Olha o que aconteceu em 2008, 2009, que deixaram quebrar um banco nos Estados Unidos e acabaram com o sistema. Não foi assim? Então veja. Então o mercado não é de ninguém, o mercado é nosso, da coletividade. E tudo que se produz no mercado tem que ter essa visão. Espero que nós consigamos, assim, né? Espero que nós possamos reverter esse quadro aqui dos 150, pensando dessa maneira. Mas não é só pensar, né? Então você quer ser juiz ou não? Então a caneta sua tem que ser verde, tá? Eu vou entrar lá no seu gabinete, se tiver outra caneta, eu vou jogar fora. Você quer ser promotor ou não? Então promotor tem que ter caneta verde. E todos têm que cuidar, sabe do quê? De educação e criança e adolescente, sabe por quê? Se nós não fizermos uma geração maravilhosa ambientalmente falando, nós vamos sucumbir lá na frente. Então a gente fala que o direito ao meio ambiente é um direito intergeracional, porque está escrito na Constituição. Mas eu defendo que, embora não escrito, o direito da infância e juventude também é intergeracional. Porque eu fazendo gerações boas, eu faço as futuras melhores. Bons pais geram bons filhos. Você tem que consertar as gerações. Nada de falar de geração perdida. Não existe geração perdida quando se tem vontade e quando você pode mexer. Então, quando nasce a criança e ela sorri, que ela vê o cachorrinho e abre o sorriso, vê uma flor e maravilha, eu falo, o mundo ainda está salvo. Porque o dia que a criança olhar e chorar por uma flor, aí estamos ferrados. Nós estamos salvos. Então cuidem das crianças mesmo. Parece o Pelé falando um dia, né? Quando fez o 1000º gol. Cuidem das crianças. Mas... Ai, Deus, mas é verdade. Na verdade, eu digo assim, olha, o direito da infância e juventude é o direito intergeracional. Nós temos que fazer uma ótima geração, entendeu? Porque você influencia os seus filhos. Você acha que em casa eu fico falando isso ou não? Então eu sento para almoçar, é uma árvore almoçando. Eles têm uma árvore na frente. Mas você é gente, não sou gente, eu sou árvore. Eu já contei para você como é que foi meu primeiro dia na promotoria do meio ambiente ou não? Quando me mandaram para lá, isso faz quantos anos? 17, 18 anos, né? Eu falei assim, eu não vou ser babaca igual aqueles promotores, né? Que o promotor do meio ambiente é babaca, louco. Ele uiva à noite, né? Abraça a árvore, fala com a lua, é esquisitão. Então eu cheguei lá... Então eu cheguei lá na promotoria e falei, eu não vou ser igual a esses caras, né? Aí entrei na sala, tinha lá uns inquéritos civis, peguei o mais fininho, tinha lá assim um laudo dizendo, foram suprimidos 30 indivíduos arbóreos. Falei, bom, indivíduo arbóreo deve ser árvore, né? Aí fui lá no colega ao lado, falei, olha, só para constar aqui, mas acho que indivíduo arbóreo deve ser árvore. É árvore. E por que coloca indivíduo arbóreo, não árvores? Porque ele tem alma. Quem tem alma? O vegetal. Eu falei, onde eu fui amarrar meu burro? O vegetal tem alma. Então imagine, esse foi o primeiro dia. O que você acha que era daí 30 dias? Uma árvore andando na promotoria. Então a gente se apaixona mesmo e vira uma árvore, como eu falei para você. Bom, vamos lá, gente, falar dos princípios. Pessoal, quando eu falo em princípios de direito ambiental, olha só, isso aqui é tranquilo, pessoal. Todo princípio de direito ambiental está na Constituição Federal. Não tem nenhum fora. De maneira expressa ou implícita, você encontra eles lá. Quer ver? Vamos começar com o artigo 225, caput.
Ele começa dizendo assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, quando eu falo todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, você tira primeiro o princípio do direito humano fundamental, que eu acabei de falar para você. Ou seja, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental humano. Todos têm direito a isso. E quando eu falo todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, aqui você extrai o princípio da ubiquidade. O que é o princípio da ubiquidade, pessoal? O princípio da ubiquidade, na magistratura aqui de São Paulo, toda vez eles colocam no nosso edital, significa que o meio ambiente passou a ser o centro das atenções em qualquer atividade humana. Eu preciso, então, não mais de uma política só local de preservação. Eu tenho que desenvolver uma política global de preservação. Então, não tem mais essa do que o que acontece na China não causa nenhuma influência aqui. Lógico que causa. O mundo está globalizado também no aspecto poluição. Nós temos uma poluição hoje globalizada. Então, recentemente, coisa de 10 anos, uma chuva ácida caiu intensamente na cidade de Los Angeles. Não sei se você lembra dessa notícia, uns 10, 12 anos atrás. E aí, americano, né, fez um mapeamento com satélite, ele detectou, fazendo então esse acompanhamento, que aquela chuva ácida era uma nuvem que se originou na China. Então ela veio da China até Los Angeles, olha o tanto. Era uma nuvem com mais ou menos uns 30 quilômetros de extensão. E quando chegou em Los Angeles, despejou chuva ácida. Ou seja, choveu chinês no solo americano. Só que era uma chuva ácida. Então, na verdade, é isso. Hoje, quando você suja os mares, aquilo lá, as marés levam para outro lugar. E você vai afetar o ecossistema de outro lugar. Então, nós temos que ter uma política global de proteção. Por isso que esse Acordo de Paris, embora a gente olhe com os olhos mais ou menos, né? Mas ele tem um valor. Qual é? Pela primeira vez, todos os países assinaram. Tem esse valor. Vamos ver, né? Torcer para que cumpram. Então, eu tenho uma política global de proteção que começa a ser formada. Porque até hoje eu não tive. Só que no plano interno, tudo tem que passar pela análise ambiental. Por isso que cada dia aumenta mais licenciamentos ambientais. Por que eu aumento cada vez mais os casos de licenciamento ambiental? Porque tudo tem que passar pela análise ambiental, se um empreendimento tem viabilidade. Então, isso que é o princípio da ubiquidade. É você colocar, então, o meio ambiente como um centro em toda atividade humana. Eu tenho que pensar o componente ambiental em qualquer situação. Muito bem, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Então, quando a Constituição fala que é um bem de uso comum do povo, nós já dissemos que ela reforça o caráter difuso do meio ambiente e diz que é um bem de fruição coletiva. Então, aqui você extrai, pessoal, o princípio da supremacia do interesse público. Se eu tenho um bem que é de uso comum do povo, um bem de fruição coletiva, então eu tenho a supremacia do interesse público que tem que prevalecer sobre o interesse particular. E aqui nascem outros dois grandes princípios. Se eu tenho que fazer valer o interesse público, então eu tenho que... O Estado tem que intervir obrigatoriamente. Então, intervenção estatal obrigatória, que é outro princípio que existe no meio ambiente. Princípio da intervenção estatal obrigatória. Porque com isso ele garante o quê? Dentre outras coisas, garante a indisponibilidade do bem ambiental. Indisponibilidade dos bens ambientais.
Então, estamos caminhando dentro da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Outro aspecto, então aqui eu tenho quantos princípios? 3. Supremacia do interesse público, o que exige intervenção estatal obrigatória, e eu tenho que garantir a indisponibilidade dos bens ambientais. Outra coisa que eu quero colocar para você raciocinar. Se o meio ambiente, como nós estamos colocando, é um bem de fruição coletiva, não é isso? Bem de uso comum do povo. Eu pergunto, qual é a atividade econômica que não usa recursos ambientais? Me diga uma. Me dê uma atividade econômica que não usa bens ambientais. Não existe. Pelo menos água e energia elétrica você usa. Então eu pergunto, se você usa algo, senhor empreendedor, para ganhar dinheiro, que é meu, porque o meio ambiente de quem é? Da coletividade? Porque note, quando eu falo isso aqui, ó, o bem ambiental ele é inapropriável, concorda ou não? Você não acha que ele deveria devolver algo para a coletividade quando ele lucra com a utilização de recursos ambientais? E ele faz isso? Então, por isso que nós instituímos o princípio do usuário pagador. O que é o princípio do usuário pagador? Ele está no artigo 4º, inciso 7º, da Lei 6938/81, que diz o seguinte: quem utiliza recursos ambientais com fins econômicos deve devolver à coletividade, deve devolver algo à coletividade em razão desse usufruto. Então, o princípio do usuário pagador, ele determina, por isso que nós temos que observar isso cada vez mais, que quem usa bens ambientais com fins econômicos e lucra com isso, tem que devolver alguma coisa para a coletividade. Ah, mas eu já recolho impostos e tal. É para fins ambientais. Você está usando algo que é da coletividade. É uma exigência que se faz no campo ambiental, porque você está gastando recursos que não, muitas vezes não são renováveis. E você não tem certeza que essa arrecadação que você faz de caráter geral, o Estado, ele dirige essa arrecadação ou parte dela para o meio ambiente. Então, por isso, pessoal, um exemplo claro disso aí é a cobrança por água. Então, para quem não sabe, até há pouco tempo atrás, não se cobrava pelo líquido água. Inclusive, você não paga pelo líquido, hein? Quem recebe água na sua casa tratada, paga apenas pela coleta, tratamento e distribuição. Pelo líquido, nós ainda não pagamos, ainda, nas nossas casas. Mas quem recebe outorga hoje, que é uma autorização especial para comércio, indústria, agricultura, né? A agropecuária. Então, esses começam a pagar pelo líquido. Em São Paulo tem uma lei estadual que começou a cobrar em 2012, é recente. A lei é de 2005, mas na Grande São Paulo só começou a cobrar em 2012. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a nossa lei estadual. Aqui, ó. Nós temos uma lei estadual, a 12.183 de 2005, que ela que autoriza a cobrança de água no estado de São Paulo. E a partir do dia 9 de março de 2012, portanto faz o quê? 4 anos, né? A partir de 9 de março de 2012, quem gasta mais de 5 metros cúbicos de água por dia na sua atividade econômica começa a pagar por água, só que esse valor, quando ele recolhe, vai para um fundo especial para investir só em recursos hídricos. Você fala, então, por que quem teve a crise hídrica no estado de São Paulo? É porque não deu tempo, né, gente? A lei é de 2012. Então, está começando a cobrar, formando fundo. Então, tem um fundo, esse dinheiro vai especificamente para um fundo, para investir em recursos hídricos. Mas isso está acontecendo no país inteiro. Então, cobrança de água, pessoal,
É a primeira iniciativa nessa grande iniciativa no princípio do usuário pagador. Agora, só para que você tenha uma ideia, estão começando a discutir o seguinte: quando você constrói um prédio, por exemplo, o que acontece? Você impermeabiliza solo, né? E a água faz o quê da chuva? Ela não consegue entrar. Aí ela escorre e vai empoçar e destrói a cidade, sim? Então eles estão começando a pensar em cobrar das construtoras pela impermeabilização do solo, porque ela está usando solo que é de todos. E com isso, investir em piscinões, para eliminar o gargalo que tem da água. Olha o princípio do usuário pagador aí. Você está usando? Estou. Então pague. Devolva algo para eu investir e tentar consertar o problema. Então você vai ver que daqui a pouquinho as construtoras... Mas isso vai tornar o prédio mais caro. Lógico que vai. Não há dúvida. Porque o construtor ele vai pagar, mas ele vai repassar para você. Mas isso aqui é o custo ambiental para que a gente possa caminhar e tentar equalizar, como nós falamos lá atrás. Nós vamos para o intervalo e voltamos.